Bem, amigos, hoje eu amanheci inspirado. Eu digo inspirado porque queria falar um pouquinho com vocês a respeito de comportamentos, incoerências de comportamentos. O que eu quero dividir com vocês hoje é minha insatisfação com essas coisas que acontecem no dia a dia. Comecei sendo nominalmente seguidor da religião oficial, católico. Não era praticante, mas era tido como católico. Algum tempo depois me tornei evangélico, certo? E nessa transformação eu aprendi muita coisa mesmo. A diferença está no comportamento. Aos chamados católicos, eles vivem uma liberdade livre. É livre. O indivíduo pode ser qualquer coisa e dizer eu sou católico. Já quando a gente passa para o sistema evangélico, a coisa muda de figura. Aí vocês podem até pensar, será que muda? Muda muito. Muda a camuflagem. Isso que muda. O comportamento muda? Não. Maqueia-se. Esconda as rugas, os defeitos de caráter que ele tem suplantado pelas regras rígidas, muitas vezes, do sistema religioso evangélico. Porque no fundo, todo mundo é a mesma pessoa. Não existe mudança de nada. Alguns dizem que quando o indivíduo se torna evangélico, ele muda, ele nasce para uma nova vida. Isso é conversa fiada. Ele continua a mesma pessoa, apenas com uma maquiagem forte que encobre determinados traços de defeitos. Mas se pratica dentro do sistema religioso a mesma coisa, até mais do que quando o indivíduo é tido como livre. Faz a mesma coisa. Eu fico invocado, muitas vezes, o povo diz, não, Bosco é revoltado. Não é que eu sou revoltado, cara. É porque eu aprendi a vida inteira que a gente, quando sai do mundo, quando diz entre aspas, porque ninguém nunca saiu, a gente vive nesse mundo, mas é tido, quando sai do mundo, que vem para o sistema religioso, ele muda, ele transforma-se, ele vira uma nova criatura. Isso é conversa fiada, né? Ele vem da mesma forma, só que ele vem para o salão de beleza chamado evangélico, onde se maqueia. As pessoas ficam maquiadas com aquele ritual, mas continua sendo as mesmas coisas. Quem é justo, continua sendo justo, coerente. E quem é enrolado, continua enrolado, só que com um papel perfeito, o papel de presente que é embrulhado o indivíduo que é evangélico. Pessoas que vivem praticando o sistema religioso, mas que têm os mesmos comportamentos de uma pessoa que não tem nada a ver com religião. Sabe por quê? Porque a transformação não é na aparência, mas a transformação é no caráter. E quando o indivíduo ele não tem caráter, quando uma pessoa é mau caráter, ele é tanto dentro como fora da igreja. Eu não acredito mais nessa maquiagem religiosa. Mas eu te confesso que eu não mudei 1 milímetro do que eu era. Eu continuo sendo a mesma pessoa, cumpridor dos meus deveres, sendo a mesma pessoa. E todo o tempo que eu vivi dentro da religião foi somente uma representação, uma maquiagem de santidade, quando na realidade eu sou o que sou. Antes, durante e depois. Hoje eu não acredito mais na religião como órgão transformador, nem educador. Eu não entendo esse tipo de cristianismo, de dupla personalidade. Passa a semana toda com um comportamento de pessoa normal, que trabalha,
que negocia, que conversa. Aí quando chega nos dias chamados cultos, se reveste de uma capa de santidade e vai para os templos honrar e glorificar. Sendo que a honra e a glorificação a Deus tem que ser no comportamento da semana, no dia a dia. Quando ninguém está ali por perto, é Ele e Deus. Aí sim é o que entra o comportamento. Foi essa maquiagem que eu cansei. Eu tenho exemplos de pessoas que praticam coisas horríveis dentro do sistema religioso e maquiado. Eles tentam enganar-se a si mesmos. Eles acham que Deus é idiota, que não sabe o que eles estão fazendo. A igreja é um hospital, certo? Mas isso é um argumento muito furado. Sabe por quê? Porque o indivíduo, quando entra em um hospital que se encontra doente, ele fica nesse hospital até não receber a cura. Quando ele é curado, é tratado daquela enfermidade, ele continua no hospital? Não, ele sai do hospital, recebe alta e vai para casa. E nesse hospital que se chama igreja, o indivíduo ele fica doente o tempo todo, nunca recebe alta e continua doente. Então esse argumento é furado. Outro argumento que se usa no sistema religioso é que a igreja é a arca de Noé. Se você estiver ali, você está bem acolhido e bem protegido. Protegido de quê, eu pergunto? Se pratica as mesmas coisas que pratica-se no mundo. Eu estou mentindo? Será que eu estou falando uma verdade? A cobiça, o adultério, a safadeza, a ignorância. Não precisa eu estar falando nada, não. Vocês sabem disso, que é a mesma coisa. Não tem mudança de nada, gente. Me diga se eu estou mentindo. O que se pratica no mundo não se pratica dentro do sistema religioso? Pratica, e com mais cautela, porque é maquiado com a santidade. Pessoas que representam uma coisa sem ser, que ostentam uma coisa sem ser. Pessoas que vivem uma hipocrisia estampada que causa náusea. O que eu quero dizer é o seguinte: essa dupla personalidade enche o saco. O indivíduo que passa a semana toda sendo a pessoa normal e quando chega nos dias de culto se transforma em santos. Santos de quê? Santos maquiados. Santos que representam uma coisa sem ser. São chamados hipócritas. Sabe por quê? Porque as pessoas tentam enganar Deus. Mas não é fora não. Eles tentam enganar Deus dentro. Com essa ideia de que é um hospital. Será que essa aparência tem algum valor diante de Deus? Eu não creio, meu querido. Eu não creio. Eu tenho nojo desse tipo de comportamento. Desse indivíduo que coloca uma Bíblia debaixo do braço e vai para um sistema religioso, depois tira aquela Bíblia e vai para um motel com uma irmãzinha lá da igreja. Ou que fica cantando por telefone a mulher do próximo. Eu não acredito. Você quer dizer que eu acredito que isso seja normal? Não é, meu irmão. Só é normal dentro do sistema religioso. Porque no sistema, fora, quando o indivíduo faz uma coisa dessa, ele leva bala. Mas no sistema religioso é coberto com um véu sagrado, onde se pratica todo tipo de imundícia. E sem nenhuma suspeita. Porque o indivíduo está representando uma coisa que não é. Existem pessoas de bem? Existe, sim. Como existe lá fora também. Existem pessoas safadas? Existe do mesmo jeito. Aí vem com aquela ideia:
Ah, é porque tem o joio e o trigo. Aí tem também o joio e o trigo dentro da igreja. A cristandade ostenta ser o trigo. E o joio é aquele que está no mundão. Mas se dentro do sistema religioso tem joio e trigo, qual é a diferença que está tendo no mundo? Me diz. Qual é a diferença que está tendo? No mundo também tem joio e trigo. Tem as pessoas de bem e tem também as almas cebosas, as pessoas más. Sistema religioso, seja ele qual for, é tudo farinha do mesmo saco. Tudo se encontra no mesmo barco. Quem é justo, ele é justo em qualquer lugar. E quem é safado, ele é safado no mesmo lugar. Com uma diferença. Um maquiado e o outro sem maquiagem. Tentando enganar o seu próximo. Tentando enganar a sociedade. E tentando enganar todas as pessoas que estão ao seu redor. E tentando enganar ele próprio. Se você for resumir tudo isso, ele se torna o pior bandido que existe na face da terra. É um sistema religioso que maqueia as pessoas e não transforma. Viver num sistema religioso com intriga, desavença, malquerência, é comum isso no sistema religioso. É pessoas que se dizem ser irmãos e se sentam num banco separado porque não quer sentar perto daquele. É pessoas que quando se encontram com o outro, viram as costas. Que sistema é esse, meu irmão? Onde se diz que deve se perdoar e não existe perdão nesse sistema religioso. Porque é um devorando o outro, um passando o tapete no outro, um querendo destruir a vida do outro. Aí não existe perdão realmente. Uma pessoa que te faz tua amiga, teu amigo, e passa a perna, o tapete, tu podes confiar numa pessoa dessa, e isso dentro do sistema. Eu estou mentindo? Estou dizendo alguma inverdade? O único que não é igual é aquele que tem caráter e personalidade, que vive em qualquer lugar com dignidade. Esse sim, esse é o verdadeiro cristão. Mas aqueles que se camuflam dentro de um sistema religioso, querendo ser uma coisa, representando uma coisa sem ser, esse é o pior bandido que a sociedade pode ter. Porque é o falso, é aquele que representa um Deus falso, aquele que representa um Deus que não existe, é um Deus fictício da mente dele. Eu tenho nojo desse tipo de cristianismo. Vocês lembram do caso do publicano e do fariseu? O fariseu ostentava ser santo e não era. O publicano, coitado, não ousava nem olhar para cima porque se achava indigno. E quem foi que voltou justificado? Aquele que estava escancarado o seu pecado. E aquele que estava se camuflado dentro do sistema religioso se tornou injusto. É esse tipo de cristianismo que eu não aceito mais. Eu não estou nem pior nem melhor. Eu estou em paz com Deus. Eu estou vivendo minha realidade. Eu nunca fui nem pior na minha reputação, na minha dignidade do que antes. A única coisa que eu estou sendo agora é sincero. Eu estou sendo o mesmo que fui sempre. Só que de uma maneira explícita, sem maquiagem, sem camuflagem. E eu quero dizer a vocês, viva você mesmo. Essa é a lição que eu quero te dar. Viva intensamente, faça o que é certo, mas não porque alguém te disse, mas faça porque você vê que é uma necessidade e é melhor para você. Faça isso. Viva seu cristianismo, Deus e você. E não permita que o monopólio do sistema religioso te dirija e te faça um hipócrita. Porque é isso que tem feito. Um bom dia para vocês. Deus abençoe a todos.